Gente, hoje eu vou viver uma experiência que muita gente amaria viver. E sabia que está mais perto de você do que você imagina? Pois é, quando você olha para cá, eu tô aqui no vinhedo, gente, olha aqui. E aí você fala assim, tudo bem, você está onde, Jane? Na França, no Rio Grande do Sul, onde você está? Eu tô no Mato Grosso, gente, em Chapada dos Guimarães, né, na Locanda do Vale, que há 5 anos, acreditando realmente nesse produto, trouxe pra gente essa inovação. E aqui tá os dois responsáveis, esse casal aqui, a Raquel e o Luiz, que estão aqui. Luiz, primeiro, é belíssimo o local que vocês escolheram aqui, vocês estão de parabéns. É impressionante a gente poder mostrar o quanto nós temos um estado, uma chapada linda como essa aqui, né? Sim, Mato Grosso é muito rico e tem, além da extensão que permite a gente ter o maior agro do Brasil, a gente tem pequenos sítios, pequenos recantos que nos permitem ter outros sonhos e outras culturas também, né? Que o que parecia impossível hoje está se mostrado possível. Nós estamos em Chapada dos Guimarães, no Vale da Bênção, e tem esse cenário maravilhoso e essa condição de clima e solo que está nos permitindo produzir vinho de excelente qualidade. Realmente vale da bênção, gente, porque isso aqui é uma bênção e vocês vão entender. Porque a gente acha que de repente fala assim, nossa, mas eles apostaram na uva vinífera e funcionou. Vocês vão ver que eles não estão apostando só na uva vinífera, né, Raquel? Vocês estão apostando em outros cultivos, pelo menos experimentalmente falando, que tem funcionado também, né? Sim, a gente tem um pomar e a gente gosta literalmente de provocar as pessoas nos aromas e nos sabores. E nada melhor do que você provocar experiências nas pessoas de uma fruta para a hora que ela for degustar os nossos vinhos fazer a associação, né? Tá vendo? Vamos mostrar tudo isso para vocês hoje. Mas o nosso foco principal aqui é a uva. E a gente está aqui, gente, na Pinot Noir. Quantas variedades você já tem hoje aqui? Nós temos 8 cultivares ou variedades, né? Nós temos 5 tintas, né? Nós temos a Syrah, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, que é essa que nós estamos. Nós temos a Marcelin e uma pequena parcelinha de Cabernet Franc. E as brancas nós temos a Viognier, Sauvignon Blanc e a Chenin Blanc. Gente, olha só. Então, aqui em Chapada dos Guimarães, dá para acreditar? Mas vamos entender melhor como é que isso tudo funciona? Luiz, existem vários processos no Brasil e no mundo, né? E as pessoas ficam muito em dúvida. Aqui a gente já tem ela num estágio de brotação, um estágio que está super bonito, por sinal. Sim, nós temos hoje no Brasil 3 possibilidades de produzir vinho, né? Nós temos a viticultura tradicional, que acontece mais no Rio Grande do Sul, vamos falar do Paraná para o sul, que é com a poda, a produção no verão, que seria a poda nessa época do ano, em agosto, e lá também vai estar nesse mesmo estágio. Nós temos a viticultura de inverno, que é essa que acontece de São Paulo e alguns lugares de altitude, inclusive na Bahia, na Chapada Diamantina, e nós aqui é a viticultura de inverno, a viticultura de dupla poda, né? Que é o manejo que a gente faz essa poda agora no verão, como faz toda a viticultura tradicional do Brasil, mas diferentemente a gente não vai querer que a planta produza agora. Então a gente, através da poda, a gente faz uma poda que a gente chama de poda mais curta. Eu não vou dar espaço para essa planta produzir. Ela vai acumular energia e eu vou conduzir esses ramos, fazer com que eles estejam maduros de novo. No mês de março, aí eu vou fazer minha poda, que vai coincidir com a mesma poda do hemisfério norte, né? Só que eles vão estar no verão e a gente no inverno. Então a gente colhe a uva, o nosso processo de formação da baga, ou principalmente de amadurecimento e finalização da uva, vai acontecer numa condição climática muito interessante, tanto quanto das melhores regiões vinícolas, que aqui em Chapada a gente tem a noite que vai de 10 a 17, 18 graus e o dia que vem desse 20 até 30. Então a gente tem uma amplitude térmica, tem dias ensolarados, eu consigo a maturação tanto fisiológica quanto fenólica em excelentes condições, eu vou conseguir acumular tudo que eu preciso ter na uva que me permita ter um vinho de qualidade. Então esse é o manejo que a gente está fazendo, é o manejo da dupla poda. Vamos mostrar aqui, mais na prática, para as pessoas entenderem. Vamos entender, Luiz. Isso aqui é uma planta de Pinot Noir. Nós estamos fazendo, igual eu te falei antes, a poda de formação. É um ramo, essa aqui é uma planta nova, aqui está mais velha. Chega aqui só eu te mostrar melhor. Então o que a gente faz? Isso aqui é o cordão esporonado.
Isso aqui são os esporões. O que a gente vai manter numa planta, ela tem 1 metro cada planta, eu vou fazer 7, eu conduzo. Isso aqui, eu brinco que a gente tem 14 mil bonsais espalhados aqui, que cada planta a gente passa dela umas 5, 6 vezes durante o ciclo. Agora essa aqui nós já passamos fazendo uma primeira desbrota para eu conduzir. Eu vou manter 7 saídas dessa, porque isso tudo vai interferir enquanto eu vou produzir. Nós não queremos uma produção grande, nós queremos produzir qualidade. Então, essa quantidade de saída, ela foi pensada para eu chegar numa quantidade de quilos ideais que eu quero para essa planta. Então eu vou administrando ela, eu vou deixar essas 7 saídas, cada saída eu ponho 2 brotos, e aí daqui mais 10 dias eu vou passar tirando o excesso de folha, que é para ele pegar sol, eu diminuo o risco de doença fúngica e consequentemente eu aplico menos defensivo, né? Então, na verdade, a planta não fica à vontade, não. Ela é conduzida. Por exemplo, aqui a gente já tem uns brotos maiores, então é selecionado o que você realmente quer para que você tenha o resultado que você espera. A videira, ela naturalmente ela é uma planta de crescimento indeterminado. Ela vai brotar e produzir ramos o tempo inteiro. O que a gente faz é administrar esses ramos e tentar dar uma forma que seja compatível com a agricultura que a gente quer, né? Porque eu vou conduzir ela dentro desse espaço, que é a espaldeira, né? Ela vai ficar alta, ela vai vir até aqui, ela pega sol da manhã, ela pega sol da tarde. Você vê que eu tenho um corredor amplo para ela receber a ventilação. Isso nos permite, agora, eu ter uma planta saudável, com mínimo de uso de agrotóxico, o defensivo agrícola que eu prefiro, e na produção ela vai tomar o sol da manhã, tranquilo, e uma parte do sol da tarde. O resto ela está protegida, a linha de lá protege a de cá. Na hora do sol. Então, na verdade, Luiz, é um trabalho de 12 meses, mas para uma única produção, diferente de algumas regiões que colhem, às vezes, até 2 safras. Exato, aqui a gente tem 2 cuidados para uma produção, para uma safra. Isso aí encarece muito o nosso produto, por isso que eu brinco, a gente tem que trabalhar desesperadamente para entregar o máximo de qualidade, para as pessoas perceberem essa qualidade e poder nos remunerar de forma que o projeto viabilize, porque é um manejo mais caro, né? Eu faço isso aqui tudo, depois eu vou fazer de novo, em março eu vou refazer isso tudo para ter uma produção. Eu falo que se fosse para a gente plantar, se fosse um plantio de soja, é como se eu cultivasse 2 hectares, eu descarto um e tenho 1 hectare que eu vou colher para cobrir o custo dos 2. E lembrando, gente, só para a gente entender em termos realmente administrativos, porque quando você olha rapidamente, a gente só vê as flores, né, Luiz? Mas você mantém a equipe trabalhando durante o ano todo, né? Sim, o ano inteiro. A gente tem os funcionários todos registrados, eles têm serviço o mês inteiro, o ano inteiro, e não para. Está dimensionado para atender, é full time, todas as pessoas têm serviço todo dia e sempre no limite. Às vezes tem que contratar alguns temporários para conseguir atender, porque agora vai começar o período chuvoso, então o dia efetivo de trabalho ele diminui. Então, muitas vezes, embora eu tenha o funcionário, ele não consegue produzir naquela semana. E com mais chuva, aumenta também a brotação. Aumenta a brotação. Agora mesmo vem as ervas daninhas, né, as invasoras, eu tenho que manter isso limpo. Você vê, está tudo capinadinho. A gente procura sempre priorizar o trabalho manual, ou na enxada, ou com roçadeira costal, para usar o mínimo possível de herbicida, né? Então, isso encarece também. Gente, aqui do lado a gente tem um pomar, que depois eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês, né? Que às vezes o pessoal fala assim, mas isso vai influenciar no que vai colher na uva? Não, né, Luiz? Isso não influencia em nada. Acho que a Raquel quer falar sobre isso, Raquel. Não. Na verdade, o terroir é formado pelas condições climáticas, por uma boa condução de planta e pelo que o nosso solo pode nos proporcionar. E as pessoas falam assim, tal vinho tem um mentolado, tem uma plantação de eucalipto do lado. Não é a plantação de eucalipto que proporcionou isso aí. São condições, uma somatória de condições que fazem com que o vinho tenha aquele aroma e aquele sabor. Isso vai desde da cultivar da variedade que a gente está usando. Por exemplo, a Cabernet, ela tem um perfil aromático, a outra, a Syrah tem outro, a Branca tem outro. Também da técnica de vinificação que a gente vai adotar, como eu vou manejar essa uva na vinícola.
eu vou perguntar, gente, porque eu tenho certeza que muita gente, eu como sommelier, eu tenho esse conhecimento, mas eu quero perguntar o que você quer saber em casa, né? Muita gente pergunta por que tem algumas ervas plantadas próximos de vinhedo, por exemplo, você optou pelo alecrim. Sim, a gente optou pelo alecrim e a lavanda. A lavanda ela tem um ciclo de vida mais curto, ela já nós vamos ter que replantar. Ela encerrou o ciclo, nós vamos plantar outra. É isso aí. No passado, o pessoal plantava roseira, ela servia como um alerta. Era numa época mais difícil, com menos recurso tecnológico, porque a roseira, as mesmas pragas que ocorrem no vinhedo, ela pode ocorrer na roseira. E a roseira é mais sensível que a videira. Então, eu conseguia perceber com uma certa antecedência o que ia ocorrer no vinhedo. Aí as pessoas intervinham. Hoje, isso aí hoje é mais reforma, né? A gente acha bonito, ele fica interessante, e a gente optou, como a maioria do pessoal da dupla poda, por lavanda e alecrim, que a Raquel gosta. Então, nós hoje decidimos, nós vamos ficar só com alecrim, vamos completar o alecrim. É uma planta que a gente acha bonita, aromática, e a Raquel gosta muito. Então, mas é mais reforma hoje, ela não tem uma função. Embora o alecrim seja um repelente natural, né? Paixão. Não, e olha, gente, já se você tiver curiosidade do alecrim, aqui ele tem florada de cores diferentes, né? Sim, ele tem florada de cor branca e cor azul. Eu brinco que tem alguns que eles são mais rabiosos. Você passa a mão, o perfume fica literalmente na mão. E é fantástico. Agora, a gente olha aqui e muita gente pode estar se perguntando também. Eu vou até mudar aqui para um outro, né? Perguntando, ai, nossa, mas o tronco, né, dessa uva, dessa videira tá super fininho, não sei o quê. A gente tem que lembrar que aqui são vinhedos novos, né? Os novos, e cada planta ela tem um ritmo dela de trabalhar. Se a gente for olhar a Cabernet que está ali em frente, ela já está mais grossa, você quer ver? Ela se desenvolveu melhor. Ela foi plantada no mesmo ano, mas por característica dela, ela se desenvolve mais. Essa daqui já lembra mais uma videira do jeito que as pessoas têm na cabeça, na memória, de visita de outros projetos. Essa é uma planta que foi plantada em 21, então ela tem 22, 23, 24, 3 anos completos. E olha, ela já é uma vinha adulta, né? Embora a primeira produção dela aconteceu agora. Foi a primeira safra que a gente colheu a Cabernet, inclusive está um espetáculo. Essa semana a gente vai barricar ele para o ano que vem engarrafar. Gente, então é isso. Só para a gente começar a entender como esse universo é muito recente para quem é do Mato Grosso, né, e ainda não teve oportunidade, né, de conhecer, tem curiosidades que é interessante a gente ressaltar. E muita gente pergunta também, qual que é a produção de um vinhedo como esse, Luiz? A nossa meta, o nosso objetivo para esse vinhedo é colher entre 1 kg e 1,5 kg por planta. A expectativa otimista é 1,5 kg, e a gente com 1 kg já estaria satisfeito, assim, já viabiliza, né? Nós temos 4.000 plantas por hectare, então nós estamos falando de colher entre 4 e 6 mil quilos por hectare. Gente, são curiosidades interessantes, e aí você fala assim, nossa, 1,5 kg, você trabalhar o ano inteiro para você colher 1,5 kg, essa é a realidade de um bom produto também, né? Sim, isso aí tem a ver com a qualidade que a gente quer dar. Eu poderia sonhar com mais quilos, ou com outras variedades mais produtivas, mas o perfil de vinho que a casa quer ter é esse perfil de vinhedos de baixa produção, baixa produtividade e alta qualidade, né? Então, para quem não sabe, 1,5 kg de uva é o suficiente para eu ter uma garrafa de vinho. Então, se eu colher 1,5 kg, eu vou ter praticamente uma garrafa por pé. Esse é um dado interessante que as pessoas às vezes não... Então, se eu tenho 4.000 plantas e eu conseguir colher 1,5 kg, eu vou fazer 4.000 garrafas no hectare. Nós temos 3,5 hectares aqui, então a nossa produção no máximo, esse projeto inteiro aqui, vai ser 12 a 15 mil garrafas ano. Para a gente ter uma ideia, hein, gente? Né? E conforme vai passando o tempo, Luiz, esse mesmo vinhedo, ele vai ter oportunidade de te oferecer vinhos diferenciados com o passar dos anos de maturidade realmente dessas plantas? Ele vai mais 2 anos, ele vai chegar no ápice dele. Então, aí sim, mas o que a gente faz para compensar isso aí? A gente adota técnicas de elaboração, o tempo de maceração, dentro da vinícola a gente consegue ter um produto de qualidade tão boa quanto um vinhedo de 5 anos. Primeiro, essa planta esse ano ela produziu meio quilo
kg por pé. Então, embora ela esteja mais nova, ela consegue concentrar muita coisa porque a gente segurou uma produção menor. Então, o vinho vai ter uma diferença, sim, uma sutileza, porque o sistema radicular ele vai ampliar, ele vai explorar mais solo, ele vai trazer mais alguma coisa. Mas do ponto de vista de estrutura, peso e perfil aromático, ele pode ser considerado um vinho de uma planta adulta já, porque a gente teve o cuidado de fazer com que ela produzisse o mínimo possível. E isso naquele manejo que eu estava falando, a quantidade de saída que a gente deixa, a quantidade de cacho por pé que a gente vai permitir que a planta produza. Se ela produzir a mais, a gente tira alguns, então a gente consegue garantir sim uma qualidade desde o começo com esse manejo. E ela já não é uma planta nova. Você olha o tamanho dessa planta, é uma planta com 3 anos, ela já tem característica de uma planta adulta. Para ela estar desse tamanho, o sistema radicular dela está super desenvolvido. A gente cuida muito do manejo de água, a gente usa o mínimo de água possível para que esse sistema radicular ele trabalhe. Então, nos momentos oportunos, a gente deixa a planta ir no limite dela para ela se desenvolver o mais rápido possível. Que é o que ela precisa, gente. Por incrível que pareça, esse estresse é super importante. Agora, Luiz, de repente o pessoal está se perguntando, mas por que a Janinésia resolveu mostrar a locanda nessa fase? Não tem cacho, não tem isso, não estão colhendo, que é o que todo mundo espera quando se fala de um vinhedo. Mas hoje é um dia bastante importante aqui, né? Sim, sem dúvida. Hoje a gente inicia o invase dos vinhos brancos da safra 24. Aqui a gente tem 2 momentos por ano que a gente faz a operação de engarrafar. É agora no mês de outubro, novembro e no mês de março. Alguns vinhos, os brancos, a gente adotou os brancos e o reserva que estão na barrica, a gente faz esse engarrafamento agora. Por que agora? Porque o ano passado, nessa época, a gente estava colocando os vinhos da safra 23 na barrica. Então eles passaram os famosos 12 meses na barrica. Então agora a gente tira ele, engarrafa e põe o da safra 24 que está esperando no tanque, ele vai para as barricas. E os brancos também, que a gente aproveita uma operação só, a logística fica mais fácil, e a gente já invasa todos os brancos e vai deixar ele descansar na garrafa uns 3 meses para iniciar a comercialização. Os reservas a gente engarrafa agora, eles vão estar disponíveis para venda a partir de junho do ano que vem, que ele precisa, até por força da nossa legislação, passar 6 meses em garrafa para ele poder chegar ao mercado com a denominação de reserva. Tá aí, deu para entender um pouquinho mais? É isso que a gente vai mostrar agora para vocês. Primeiro eu vou passar por aquele pomar com a Raquel, vou mostrar algumas variedades, inclusive, de repente serve de estímulo para você que está buscando, né, variar aí numa atividade diferenciada na região, né, Luiz? Tudo tem que ter com muito cuidado, né? O pomar a gente plantou, igual a gente brinca aqui, foi primeiro para nosso deleite, né? Que a gente gosta do pomar, gosta de conhecer as frutas. E a gente tem várias iniciativas aqui. Nós estamos iniciando uma pequena coleção de baunilha. Nós estamos testando 8 cultivares de baunilhas diferentes, de várias regiões do Brasil, para ver o que vai se adaptar melhor. Nós temos um pequeno plantiozinho de café e nós estamos testando uma coisa, essa sim é inovadora e ousada. Nós estamos com um plantio de nogueira pecan inoculada com trufas. Então é provável que dentro de uns 3 a 4 anos a gente possa estar colhendo trufas aqui. Isso tudo é um trabalho, além do sonho, além da ousadia, mas tudo apoiado com suporte técnico muito grande, tanto a baunilha quanto as trufas. Nós temos consultorias especializadas para cada um. No caso das trufas é um trabalho pioneiro do Marcelo, é um pesquisador da Universidade de Santa Maria. Ele identificou uma trufa brasileira, é a trufa Sapucai. O perfil aromático dela é diferente das trufas da Itália, tanto da negra quanto da branca, mas muito gostosa. A gente já teve a oportunidade de provar e nós estamos otimistas de ter essas trufas aqui. Provavelmente para esse ano nós vamos... mais uma curiosidade, com o Marcelo, é interessante. Nós estamos fazendo um inventário dos cogumelos nativos de Chapada. Já foram identificados 2 cogumelos nossos nessa mata que tem aqui atrás, comestíveis. Inclusive já testamos e continuamos vivos. Tá? Então é porque é comestível. Comestível mesmo. Mas muita gente deve falar assim, mas gente, qual que é a formação? Porque hoje o pessoal conhece o Luiz e a Raquel da locanda, com a uva. Mas vocês têm uma formação na área já que também que facilita, que respalda isso, né, Luiz? Sim, eu sou agrônomo de formação, com 45 anos de formação, sempre mexendo no campo e prestando consultoria. A Raquel é engenheira civil, mas o ano passado nós já fizemos um curso de enologia, né? A Raquel hoje ela já é uma enóloga à distância, mas enóloga. E são 5 anos de prática já também no vinhedo. E as outras coisas vêm da curiosidade, da pesquisa, mas sempre
somos dois engenheiros, sempre um projeto. Cada coisinha que tem aqui, ela foi pensada, estudado antes, a possibilidade, se a gente não tem um conhecimento, vamos buscar quem tem para tentar fazer da melhor maneira possível, igual o vinhedo. Tá lindo. Foi nós que fizemos sozinho? Não. Nós temos a consultoria do Christian aqui, que é o nosso agrônomo e enólogo consultor, desde quando a gente comprou a terra. Ele veio aqui, ele está junto, desde quando a gente começou a explorar aqui, o Christian vem nos acompanhando, nos orientando, desde ajuste na topografia, algum lugarzinho, alguma depressão que a gente corrigiu para ficar bem certinho o vinhedo. Então é sempre apoiado no que se tem de melhor do conhecimento. Conhecimento nunca é demais e ele tem que estar sempre presente, né? Sempre, sempre. Nós somos oriundos da consultoria, né? 2 engenheiros, 2 técnicos, mas apaixonados por comida e por bebida. Eu brinco que a gente já degustou tantos vinhos que chegou ao ponto da gente falar, vamos fazer o nosso, né? O projeto era, a princípio, para ser mais simples, só que como a gente vem sempre cercando com consultoria de um vinhedo, passou por uma vinícola. E estamos aí e o Luiz é uma pessoa muito inovadora. Ele sempre fica atrás de novos sonhos. Eu brinco que ele tem os projetos berçários dele. Eu falo para ele, tem hora, vá com um pouco de calma, mas muita coisa diferente vai aparecer nessa Locanda do Vale. Preparem-se. Mas é desses sonhos que saem aí, né? Essas pessoas que entram para a história, é exatamente isso. Parte de onde? Do sonho. Bora conhecer mais um pouco e mostrar o que a gente veio mostrar para vocês? Raquel, você está tendo visita nova aqui hoje? Sim. Eu acredito que provavelmente sejam mergulhões, né? Nós temos o nosso projeto 100% irrigado e a gente optou por fazer coleta de água de chuva. O Luiz está me corrigindo, acho que é um socoboi. Vamos descobrir daqui a pouco. Nós vamos descobrir, gente. Visita acabou de chegar, né? Sim, acabou de chegar. São novos... visitantes, talvez moradores, a gente não sabe ainda direito. Nós estamos num ponto do vinhedo que faz toda a coleta da água da chuva e a gente vem para um tanque primário e aí depois com tubulação a gente vai para esse principal. Nós revestimos o tanque 100% com manta para armazenar água, para a gente ter água no período da seca, né? No pós-colheita, a gente necessita de um volume de água e a gente tem 5 milhões de litros de água. Olha, levantou o voo, que lindo! Lindíssimo, gente. O Vale da Bênção tem muitos pássaros, é uma região de observação de pássaros, de turistas de maneira geral, né? E nós somos presenteados com alguns exemplares. Tem uma temporada aqui que vem japuíra. Eu adoro japuíra porque ela é um pássaro que ela imita os demais pássaros. Não sei se você sabe qual é a japuíra. Não sei, mas nós vamos mostrar para vocês. Não sei se ela vai estar aqui hoje. É um pássaro amarelo e preto e ela convive com os outros pássaros e fica imitando os sons. Aí a gente acha que é uma outra espécie quando vê a japuíra imitando. Ela dá uma enganada, né, gente? Bom, gente, vamos conhecer o pomar, que está bem aqui atrás da gente, né? De repente a pessoa fala, mas por que isso tudo? Isso faz parte do projeto Raquel e Luiz para realmente instigar as pessoas a entenderem e também para ter uma produção diferenciada até para o consumo aqui. Aqui, gente, para quem nunca viu um abacaxi além do supermercado, né, Raquel? É uma experiência, né? Uma experiência com abacaxi. As crianças, quando vêm no passeio, no piquenique, adoram. Já tem vários que, tia, colhe um abacaxi para mim e você serve lá na mesa? Com certeza, com prazer. Temos amora selvagem. Gente, então, só para desmistificar, tá? Abacaxi fora da terra, porque tem gente que pergunta assim, mas dá na terra ou dá em cima da terra, né? Dá na terra. Isso é o abacaxi que a gente compra no supermercado, a gente colhe durante a semana as coroas, vem e efetua o plantio e tem literalmente a paciência dele crescer e frutificar, né? Então, gente, a coroa é isso aqui, ó.
né? De repente a pessoa fala, mas como assim? Tem um jeitinho correto ou é só quebrar ela, Raquel? Vamos dar dica ou não vamos dar dica? Meu agrônomo, E aí? Não, a gente tira com um pouquinho, um dedo mais ou menos da polpa e amassa porque ela iniciar o processo de formação de raiz, né? Aquele comecinho dele vai ser a raiz. Legal. A raiz a gente põe no canteiro um tempo até ela ficar mais fortinha, como se fosse um berçário para as mudinhas. Quando ela atinge um tamanho, a gente traz para o campo. Nós já estamos com outro tanto para plantar agora que começar a chover. Legal. Bom, aqui a gente tem outras espécies. aqui nós temos variedades diferentes. Amora selvagem, nós temos cerejinha do sul, framboesa, maçã, pêssego, limão siciliano, limão Tahiti, limão rosa, limão galego, Aí tem pera, caqui, tamarindo, canela, figo. Esqueci alguma? Se ela esqueceu, gente, acerola, pitanga, tudo isso tem por aqui também. Tem manga, goiaba, banana. Gente, romã. uma infinidade de produtos. Eu só vou mostrar de tudo isso que a Raquel falou, a gente está mostrando algumas imagens para vocês, mas eu quero mostrar de duas que são assim, que não é nada do convívio do pessoal do Mato Grosso, que é o pêssego e, por incrível que pareça, a canela. Você sabe, você já viu a árvore de canela? Vou mostrar. Gente, esse é um pessegueiro, olha aqui, ó. E produz essas maravilhas. Produzindo. Vamos ver o sabor que ele vai, que essa safra vai nos presentear, literalmente, né? Vamos ficar na torcida para ele ficar uns 3 ou 4 dedos mais crescidinho, mas eu tô com uma boa expectativa. Tem as maçãs ali também, que são deliciosas. Normalmente a maçã aqui a gente colhe novembro para dezembro. Vamos ver o que esse ano vai nos... Ela já está com floração em algumas e formação de frutos em outras. Gente, olha isso, ó, né? Claro, eles estão pequenos, mas esse é um pêssego, né? A gente está só acostumado também a ver no supermercado, então já fica aí, né, para você a título de curiosidade. E olha aqui as maçãs que a Raquel estava falando, ó. Elas estão mais em cima, tem mais pés de maçã. Tem uma aqui, ó. Olha aqui, que coisa linda. Já tá num tamanho bom, né, Raquel? Pode? Sim, já está num tamanho bom. E ela é deliciosa. Ela cresce um pouco mais e fica muito doce. Mais doce que a Fuji. Aqui tem 2 variedades, Eva e Julieta. São variedades adaptadas para o nosso tipo de clima aqui. Não é simplesmente plantar uma macieira, tem que ser variedades adaptadas ao clima, à região. Gente, olha aqui, ó, elas menorzinhas também, uma experiência legal da gente conhecer, né? Porque a pessoa de repente fala assim, mas como que é o processo? Olha aqui, ó, como tudo nesse mundo nasce, não, primeiro flore, a gente tem a flor aqui. Olha que delicadeza. Olha aqui, olha a delicadeza. Lindo, lindo, lindo. É todo um processo de amor, de cuidado, de carinho. Olha, é incrível. Aí vai. Processo até chegar naquele tamanho, né, um tamanho maior para fazer a colheita. Agora eu falei que ia mostrar canela, né? Vamos lá. É a famosa canela. E olha, você pega, por exemplo, uma folha aqui, ó. Gente, o aroma. Parece que a gente... Delícia, Jane. Gente, maravilhoso. Sim. A canela é uma das plantas que mais intriga aqui. Eu sempre venho com o pessoal e aí eu pego uma folhinha embaixo, quebro, falo, sente. Aí todo mundo fala assim, eu sei o que é, eu sei o que é. A canela está na memória olfativa da grande maioria das pessoas, só que ninguém consegue identificar. Aí ficam fazendo várias apostas. Essa é a nossa canela. Gente, olha aí. Da folha ao caule, é o que a gente conhece em pó, normalmente em casa, ou a canela em pau. Gente, depois de você conhecer, né, essas maravilhas, dá só uma olhadinha nessa imagem. Olha aqui, isso aqui é Locanda do Vale. E agora a gente vai lá para cima, aonde vai acontecer o invase, e vocês vão poder conhecer esse processo, que é fantástico. Bora lá?
Luiz, o que acontece aqui? Bom, aqui é a sala de vinificação. Nós colhemos as uvas a partir do mês de junho. Primeiro as brancas, né, foram colhidas em junho. A gente elaborou o vinho aqui nos tanques, prensa, desengaçadeira, tudo. O vinho está preparado agora. Hoje nós vamos iniciar o envase. Aqui tem a sala de envase, logo ao lado ali. É uma máquina semiautomática, uma máquina bem moderna, com bastante tecnologia, que garante toda a segurança. Então, primeiro ela faz a higienização da garrafa, que é um enxágue com jato de água bem forte. Em seguida, ela seca a garrafa com ar comprimido, um jato de ar comprimido, e ainda mais uma etapa, ela aplica nitrogênio nessa garrafa para a gente eliminar todo o oxigênio, que o grande risco agora é a oxidação, que nós não podemos ter de jeito nenhum, né? Então, essa garrafa em seguida ela vai para o enchimento automático ali. O vinho que está no recipiente, ele é mantido sob pressão de nitrogênio também, para não ter a chance do oxigênio nenhum. Em seguida, da garrafa cheia, ela vai para arrolhamento. A parte de arrolhamento da máquina, ela trabalha também com nitrogênio e contrapressão. Então, eu faço uma contrapressão, injeto uma quantidade de nitrogênio e arrolho. Isso garante uma segurança total, tanto quanto a risco de oxidação com presença de nitrogênio, quanto a possibilidade do vinho expandir e tentar expulsar a rolha, porque como ele é feito com contrapressão, eu tenho um pequeno vácuo ali que permite uma expansão do vinho. Se você me compra um vinho, esquece no carro, ele esquenta, muitas vezes não vai ter problema da rolha estourar. Isso é um investimento que a gente fez para ter o máximo de qualidade, que a gente entende que o envase é o último ponto de controle que você tem sobre o seu produto. A partir daí, quem vai mandar nele é o meu cliente, se ele vai botar na geladeira, se ele tem uma adega boa, se ele não tem. A gente quer garantir que esse vinho seja entregue para o cliente o máximo do que a gente pôs nele aqui. Gente, isso é muito importante, porque realmente o vinho precisa de todos esses cuidados, e a tecnologia hoje é um dos grandes aliados na produção de vinho, né, Luiz? Sem dúvida. O aliado é o cuidado, é o carinho, é a higiene de todas as etapas do processo. Você vê, isso aqui foi tudo lavado constantemente, os equipamentos são todos de inox, as mangueiras todas especiais, atóxicas, todos os equipamentos novos, e a tecnologia, sempre que possível, sim. Por exemplo, o uso de nitrogênio para expulsar oxigênio, isso vai fazer diferença. A gente tem analisado vinhos a gente tem um engarrafador daqueles antigos, manuais, a gente faz às vezes alguma prova para entender, alguma pequena produçãozinha que vai ficar só aqui dentro, a gente usa ele para não ligar a máquina, que é uma coisa complicada, faz 20 garrafas, 30 garrafas, o vinho, o desgaste dele, o envelhecimento é mais acelerado. Quando você não faz dessa forma. Bom, aposto que tudo isso para vocês é um mistério, né? Luiz, eu quero que você me explique por que essa diferença de tonéis, os tamanhos, entendeu? Porque a pessoa fala assim, mas e aí? Quantos 1000 litros cabem aqui? Quantos isso? Quanto aquilo? Me explica um pouquinho como é que funcionam esses tonéis de inox. Bom, como você já viu, a gente é uma pequena vinícola. Nós temos 8 variedades de uva, e são sempre pequenas produções. Aqui nós temos mais plantas a Syrah, são 4.000 plantas. Então, quer dizer, daquilo que eu te falei lá atrás, nós vamos produzir no máximo de Syrah 4.000 garrafas. E tem plantas que tem 1.500, outras 2.000. Então, o que acontece? A uva, eu tenho que respeitar um procedimento na vinícola. No caso da tinta, eu coloco no tanque com casca, né, o mosto, 70% da capacidade do tanque. O restante eu tenho que deixar um espaço para que a casca tende a se separar, a gente tem aqueles processos de piseagem, de remontagem, então eu tenho que ter um espaço vazio. E, num segundo momento, eu não posso, quando eu separo o mosto, quando eu separo a casca, que já é do vinho, do que já ficou pronto o vinho, eu não posso deixar espaço vazio no tanque. Que a grande preocupação do vinhateiro todo o tempo é o oxigênio. Então, se eu deixar um tanque, igual aqui, por exemplo, parcialmente cheio até aqui, isso aqui vai me criar um problema, que aqui eu tenho espaço de uma superfície muito grande de vinho em contato com oxigênio. Então, ele tem que estar sempre cheio. Para isso, eu tenho que ter tanques de diversos tamanhos. Dependendo de quanto eu tenho de vinho, ele está cheio. Porque senão eu vou correr o risco de oxidação já nessa fase, o que não é bom. Aqui a gente tem de 100, 250, 500. Aí daquele lado de lá, nós temos de 1.000, 1.500, 2.000 e 3.000. São os tamanhos que a gente tem aqui. Então, vai usando conforme realmente vai precisando. Aqui, você estava me falando, para as pessoas entenderem,
é onde faz a filtragem. Por que isso é importante? As pessoas devem perguntar, mas como assim filtrar? O que você está tirando do vinho? O que é que você está deixando nesse vinho? Eu estou tirando alguns sólidos de suspensão que sobraram do processo de vinificação, que a gente coloca, a gente até o momento a gente só faz no caso do branco, uma prensagem grossa, e no caso do tinto, eu fermento ele com casca. Isso vai me deixar resíduos, vai ficando resíduo. O tempo a gente adota muito a trasfega, que aí eu esfrio o vinho, o sólido de suspensão desce, aí eu passo para o outro tanque. Eu faço isso durante umas 2, 3 vezes. Mas no final sempre fica uma borra. E o que a gente faz? A gente tem várias dimensões de filtro, várias gramaturas, né? Então a gente usa um mais grosso, que a gente quer preservar o máximo do vinho, mas eu não posso deixar também que esse vinho leve muito sedimento para ele acumular no fundo da garrafa. Ele vai acumular com certeza o ácido tartárico que vai precipitar, né? Mas é um cristal e não um sólido em pó que desce, que às vezes você encontra. Isso garrafas, e que às vezes as pessoas acham que isso pode ser um defeito do vinho e não é, né? A gente tem que lembrar sempre isso também. Sim, o cristal de coisa de tartarato é uma qualidade até no meu ponto de vista. Mas a gente não quer que fique outras coisas. Então, por isso a gente adota um sistema de filtragem, embora bem tranquilo, não muito intensa a filtragem, mas sim, nós estamos filtrando. Bom, o que é que a gente vai envasar agora? Quais são os vinhos? Vamos ver. Nós vamos envasar, então, um Viognier, um Rosé de Pinot Noir, um tanquezinho de Chenin, que nem vai ser comercializado, ele só vai ser servido para quem visitar aqui. E o que nós produzimos mais de branca foi o Sauvignon Blanc, que vai estar num tanque daquele de 1.000 litros lá. Ok. Então, hoje nós vamos envasar dos vinhos da safra 24. Eu vou envasar Sauvignon Blanc, Viognier, Chenin, Rosé de Pinot Noir, e vou envasar um tinto de Pinot Noir que não está aqui ainda, que está na barrica, que a gente fez, a segunda fermentação dele, a malolate, que a gente fez na barrica. Então, hoje nós vamos prepará-lo para fazer o invase dele amanhã. E também uma pequena amostra, uma barrica, 300 garrafas do nosso Syrah Reserva 23, que passou 1 ano por barrica. Nós colocamos ele em outubro do ano passado, ele completa 12 meses de barrica agora, a gente está tirando e vamos envasar para ele ir para o repouso em garrafa agora. Muita gente deve se perguntar, você sabe que ele está pronto só pelo tempo ou são feitos aqueles famosos testes? A gente prova o vinho o tempo todo, inclusive antes do invase, para a gente ter certeza, a gente tem, além dos testes de laboratório, os testes organolépticos, que é uma parte mais divertida, né, são as provas, eles são fundamentais. O que decide mesmo, ainda numa vinícola pequena, é o homem, é o provar, é entender, não, está pronto, e a gente brinca que uma vinícola pequena, a gente tem que servir o vinho, né? Eu tenho que servir um vinho que realmente eu acredito que ele está pronto e está bom. Eu não posso amarelar na hora de servir, né? Então vamos acompanhar? E é claro que eu vou ajudar nessa prova, né, gente? Bom, agora eu vou provar, gente. Eles já fizeram a prova. Qual que é esse, Luiz? Que a gente... Safra 24. Safra 24. Cor linda. Olha aqui, gente. Um amarelo palha clarinho, um tom de dourado, né, Luiz? Está bem interessante ele. Bem interessante. Os aromas incríveis. Bom, fica à vontade, aproveita. Flor, gente. Frutas. Nossa. Pera. Vamos ver em boca? Gente, a experiência de você provar um vinho saindo aqui da barrica é impressionante, porque ele está com tudo aqui. Ele está realmente no seu melhor frescor, maravilhoso. Então, está sendo envasado hoje. Já já vocês vão ter a oportunidade de provar aí na sua casa. Bom, hein? This is an original instrumental.
Que experiência maravilhosa, Luiz. Amei fazer aquela parte, viu? Legal, é um processo, você vê que tem que fazer com muito cuidado, tem muita coisa por trás de uma garrafa de vinho na prateleira do mercado, né? Gente, amei. As pessoas às vezes não têm noção do que acontece até aquele vinho estar lá exposto no supermercado. Gente, é uma emoção maravilhosa. Agora, depois de tudo isso, ainda não acabou, né, Luiz? Não, agora nós estamos esperando, nós vamos esperar agora uns 3 dias a acomodação da rolha. Aí depois a gente deita essas garrafas todas, espera uma semana para ver se não tem nenhuma vazando, se não tem nenhuma rolha com problema. Aí sim a gente vai colocar a cápsula e colocar o rótulo e guardar as garrafas para descansar por mais uns 3 meses para ela começar a ser vendida. Gente, vocês pararam para pensar? Olha, essa uva foi colhida em julho. Em junho, essa aqui, o branco, né? A gente trabalhou ela 4 meses aqui, agora nós estamos engarrafando e para ela vai estar pronta para começar a ser comercializada em janeiro, vamos falar assim. Isso o caso das brancas, que é um caso excepcional. As tintas, não menos que 1 ano, no mínimo 1 ano para os vinhos de entrada, que são os nossos Locanda colheita, e 2 anos para o caso do Locanda reserva, né? Que ele vai passar 1 ano na barrica. Amanhã nós vamos continuar trabalhando e vamos engarrafar o reserva 23, que foi colhido em julho de 23. Aí ele vai ficar na garrafa agora até junho de 25. Então a colheita de julho de 23, ele vai para o mercado praticamente em julho de 25. Deu para entender? Que maravilha, né? Vamos curtir um pouquinho mais dessas imagens e a gente vai mostrar muito mais nas próximas matérias aqui da Locanda do Vale, esse processo maravilhoso de vinificação, né? Desde o plantio, né? Desde a planta lá do início até chegar aí no mercado, na loja onde você costuma comprar os seus rótulos de preferência. E se você ainda não provou um Locanda, tá na hora de provar. Gente, tá ligado o microfone? 3, 2, 1. Luiz, é muito suor também, né? Muito calor. Agora a gente está no ambiente da sala de barrica, aí a temperatura é controlada, aqui está 18 graus, aqui é inverno o ano inteiro. Falei pro Luiz que eu quero morar aqui pelo menos 1 hora, entendeu? Dentro dessa sala. Primeiro que olha o encantamento aqui. Luiz, o que é que tá aqui envelhecendo? Hoje nós temos envelhecendo só uma barrica do Syrah Reserva 23, que nós vamos tirar amanhã, e temos uma maturação final do Pinot Noir naquela barrica de 400 litros ali, que também vai ser engarrafada amanhã, depois de 3 meses de barrica. E nós temos as barricas de primeiro uso, essa daqui de 225, e aquelas 2 de 500, são barricas que foram adquiridas esse ano, que vão ser abastecidas agora, com o Cabernet, com o Syrah, com o Marcelin, da safra 24, e aqui vão descansar até o ano que vem, nessa época. Quando você vier fazer a matéria, o ano que vem, nós vamos estar tirando vinho dessas barricas. Dessas barricas. E olha que processo interessante, gente. Olha o tempo. Colocou aqui, né? A gente percebe aqui tem Syrah. Já pensou?
Olha o carinho, olha o cuidado, né, que tem que se ter para que você... São barricas de primeira qualidade, é uma marca muito importante, a Segamo Ro. São uma das 3 principais marcas de barrica que a gente encontra no mercado. É uma barrica de carvalho francês. Ela veio da França, a gente compra do distribuidor deles no Brasil. Então, são barricas realmente de altíssima qualidade, viu? Que resulta num produto de altíssima qualidade.